Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula, né? A nossa 14ª aula. Na aula de hoje, nós iremos retomar um pouquinho a discussão de pesquisa que a gente já vem fazendo há um certo tempo, mas vamos discutir essas questões focando na sua importância para a formação docente, né? E aí, como provocações iniciais, eu trago, para iniciar essa conversa, eu trago algumas interrogações, né? As interrogações são: qual a relação entre ensino e pesquisa? Né? Nós estamos aí completando hoje a 14ª aula, estamos discutimos pesquisa, tipos de pesquisa, conhecimentos, tipos de conhecimento, não é? Métodos, abordagem, qual é a relação que a gente consegue estabelecer até esse exato momento entre ensino e pesquisa? O que é ser um professor, uma professora pesquisadora, pesquisador? O que constitui o lugar social da docência e como nos formamos professores e professoras? Essas são algumas das interrogações, não é, que eu trago para o início dessa conversa. Vamos responder todas elas? Não. Né? São questões provocadoras para a gente pensar ao longo do tempo, para a gente pensar enquanto a gente estuda o material e, quiçá, para a vida toda. Porque a gente se forma professor cotidianamente. Né? A gente vai formando uma identidade docente. A gente vai formando um jeito de ser professor. E esse jeito não existe forma de ensinar. Existe, cada um vai descobrir no seu modo. Existe toda uma literatura, toda uma discussão que contribui para essa formação, mas não existe um modelo de ser professor, né? Existem perspectivas. E aí, partindo dessas interrogações, hoje eu vou trabalhar muito com um livro, né, de Pedro Demo, que ele fala educar pela pesquisa. E a primeira reflexão teórica que eu faço é que é preciso a gente desmistificar a separação entre teoria e prática. É uma coisa muito comum a gente ver essa indissociabilidade entre teoria e prática, e é muito comum a gente ver as pessoas dizerem que prática é uma coisa e teoria é outra. Não. Prática é teoria em movimento, né? Não existe uma prática sem uma teoria. Talvez eu não saiba explicar, mas quem pensou e com quem eu aprendi, provavelmente sabe explicar, né? E aí a gente precisa lembrar que teoria e prática, elas são indissociáveis. Eu terminei de dizer isso. Já discutimos isso e eu já disse a vocês que eu compreendo a prática como teoria em movimento, né? E aí, pensando nisso, eu recorro a Pedro Demo, por quê? Eu disse inicialmente que é preciso desmistificar, é necessário, é crucial desmistificar a separação entre teoria e prática, pois teoria e prática são desassociáveis. Embora muitos estão dispostos a aceitar a universidade que apenas ensina, como é o caso típico de instituições noturnas, nas quais os alunos comparecem somente para aprender e a passar, e os professores quase sempre biscateiros, de tempo parcial, somente dão aula. Então, o autor, ele vai fazer uma crítica de uma universidade que não pesquisa. Ele faz uma crítica de uma universidade que separa a teoria da prática. E aí ele vai dizer que esses professores, eles não são professores, eles são biscateiros. Ou seja, recorrendo a Paulo Freire, quando ele vai discutir a docência como profissão e como bico, né, poderíamos dizer que esses professores que não pesquisam, eles são professores que fazem bico na profissão.
E aí, como a gente pensa e compreende a teoria e a prática inseparáveis, não é possível fazer ensino sem pesquisa. E é justamente isso que Pedro Demo vai falar quando ele fala a respeito dos professores biscateiros, né? Eles apenas dão aula, sem saber o sentido teórico e epistemológico da atividade docente. Mas para a gente pensar em docência, para a gente pensar em teoria e prática, para a gente pensar na importância da pesquisa, não é? Para a formação docente, a gente precisa lembrar de alguns saberes que eles são estruturantes para a prática docente. E ao falar desses saberes, eu parto desses 3 livros, não é? Pesquisa, Princípio Científico e Educativo de Pedro Demo, Saberes Docente e Formação Docente de Tardif e Formar o Professor, Profissionalizar o Ensino, que uma das organizadoras é Ramalha Leite. E aí, quando eu penso nessas estruturas dos saberes, que estrutura a docência, eu lembro que existe uma complexidade da prática docente. Não é? O ato de ensinar ele é complexo. Ele é complexo porque a gente está ensinando pessoas. A nossa função, enquanto professores, pesquisadores, é contribuir para a transformação do mundo. A gente sabe que a educação não muda o mundo, né? Recorrendo aqui a Paulo Freire, a gente sabe que a educação muda as pessoas e as pessoas que mudam o mundo. Mas para essa mudança ocorrer, é preciso que eu queira que ela ocorra. Então, esse saber estruturante da prática docente, ele tem uma base epistemológica, que é o que constitui o saber docente, né? Porque essa base epistemológica, ela é um processo, ela é um trabalho de elaboração e reinterpretação do conteúdo pedagógico. E quando eu estou pensando em saberes estruturantes da prática pedagógica, e pensando esses saberes como aqueles que constituem, não é? Que elabora e reinterpreta a complexidade da prática docente, eu vou pensando que esses saberes, eles se constituem em 4 grandes grupos, que a gente não vai adentrar eles aqui especificamente, porque a nossa função é discutir a importância da pesquisa para a formação docente. Então, os saberes da formação profissional, os saberes disciplinares, os saberes experienciais e os saberes curriculares. O que liga todos esses saberes estruturando da docência? O que liga é a pesquisa. Qual é o ponto de intersecção entre todos esses tipos de saberes? A pesquisa. Porque é através da pesquisa que eu constituo os meus saberes. Ah, professor, mas os saberes da experiência não precisa de pesquisa. Precisa. Porque se eu não pesquiso os saberes da experiência, se eu não faço aquele movimento que Paulo Freire vai chamar de reflexão, ação, reflexão, eu apenas reproduzo. Eu vou ser professor biscateiro. E aí, nessa discussão, né, Pedro Demo vai nos lembrar que quem ensina carece pesquisar. Quem pesquisa carece ensinar. Professor que apenas ensina, jamais o foi. Pesquisador que só pesquisa é elitista, explorador, privilegiado e acomodado. Ou seja, o autor vai nos trazer a importância e a indissociabilidade entre ensino e pesquisa. E aí Paulo Freire, no livro, não é autonomia, saberes necessários para em pedagogia da autonomia, Paulo Freire vai nos dizer que não existe ensino sem pesquisa e não existe pesquisa sem ensino. E aí Pedro Demo vai nos dizer a mesma coisa, com outras palavras. Por quê? Ele vai dizer que quem ensina precisa da pesquisa. E quem pesquisa precisa do ensino. Porque se não for nesse diálogo, você é apenas um pesquisador elitista que produz para um ser imaginário. E aí, eu pergunto, por que Demo afirma que quem ensina carece pesquisar e quem pesquisa carece ensinar? O que é que o autor está querendo nos dizer?
ele está querendo dizer que não se atribui a função de professor a alguém que não é basicamente pesquisa. Porque a função do professor é a função de pesquisar. A gente pesquisa o tempo inteiro, né? E para colaborar com essa afirmação e com esse pensamento, eu trago Paulo Freire. Eu parafraseio Paulo Freire para dizer, no livro Pedagogia da Autonomia, quando ele vai dizer, ensinar exige pesquisa do educador para contrastar, intervir e educar. É da natureza do educador progressista indagar e deve estar presente a curiosidade epistemológica em toda a sua vida na docência, como uma condição para a sua formação permanente. Lembra que eu falei no início que a gente se constitui professor cotidianamente? O processo da constituição do ser professor, o processo da constituição do ser professora, né, é um processo que é permanente. E ele não vem por acumulação de cursos, ele não vem por acumulação de formação. A formação ela é extremamente importante, mas ele vem pela constituição de uma identidade docente, de como eu me faço docente. Mas ao falar sobre isso, a gente não está falando de um educador qualquer, a gente não está falando de uma professora qualquer, a gente está falando de um professor e uma professora que é progressista, que indaga, que tem curiosidade de entender aquilo que ensina, que tem curiosidade de contribuir para a transformação do mundo. Porque o mundo não é, o mundo está sendo. E se ele está sendo, ele é possível de mudança. Né? E aí, talvez, a educação não mude o mundo. Mas sem ela, tampouco o mundo mudará. Como o próprio Paulo Freire nos diz. Né? E aí, por isso, eu recorro agora à transcrição de um trecho do livro Pedagogia da Autonomia, quando o Paulo Freire vai nos dizer, né? Abre aspas, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para contrastando, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar, anunciar novidade. Então, eu não posso falar de ensino se eu não falo de pesquisa, né? O ensino e a pesquisa são o mesmo movimento. Ao ensinar, eu me indago. As indagações eu encontro possíveis respostas através da pesquisa. Se eu não pesquiso, eu só faço ensino, eu não sou professor, eu não sou professora. Porque esses afazeres, eles não estão separados um do outro. Né? Eles são faces da mesma moeda. Arrisco assumir e dizer que eles são faces da mesma moeda a partir de quem aqui eu estou discutindo, de Pedro Demo e principalmente de Paulo Freire. Né? O ensino e a pesquisa como um no corpo do outro. Se eu não pesquiso, eu estou ensinando conhecimentos que são obsoletos, conhecimentos que talvez não sirva mais. Pensando nisso, é preciso desmistificar a pesquisa de significar, então, a superação das condições atuais da reprodução do discípulo, comandadas por um professor que nunca ultrapassou a condição de aluno. Pedro Demo vai nos dizer o quê? Que o professor e a professora que não pesquisa, ele apenas reproduz. Ele reproduz uma lógica, seja ela que lógica for. Ele reproduz essa lógica. E aí ele vai nos dizer que esse professor, essa professora que não pesquisa, ela nunca saiu da condição de aluno. E ele ou ela trata os alunos como discípulo, né? E ele e ela, como professor e professora, é meramente alunos, estudantes. Aluno no sentido de que não compreendeu ainda a importância do fazer docente. Né? E aí Pedro Demo continua. Mais degradante ainda é o professor que nunca foi além da posição de discípulo, porque não sabe elaborar ciência com as próprias mãos.
como caricatura parasitária, que é reproduzir isso no aluno. Ou seja, o professor nunca saiu da condição de aluno, não é? Nunca saiu da condição de discípulo, porque ele apenas reproduz. Ele reproduz essa lógica. Ele reproduz que lógica seja, né? A lógica daquilo que está posto. E essa lógica, geralmente, que é reproduzida por esse tipo de professor e professora, é a lógica hegemônica. É a lógica que invisibiliza, é a lógica que contribui para as desigualdades sociais, né? E aí, eu pergunto, por que a gente precisa voltar aqui, né? E uma coisa muito importante que Pedro Demme vai nos dizer. Pedro Demme vai nos dizer que para superar o ensino sem pesquisa, é preciso que o professor e a professora faça de gestão teórica. Né? O que seria isso que Pedro Demme está chamando de gestão teórica? Outros autores e autoras chamam de transposição didática. Né? Mas aqui Pedro Demme vai chamar de gestão teórica. E Paulo Freire, talvez, né? Ou em diálogo, se a gente for colocar em diálogo com Celso Antunes, com Pedro Demme, a gente vai dizer que Paulo Freire vai dizer, não é? E que o ensino e a teoria, né? O ensino e a pesquisa, eles têm que andar tão juntos que no momento um tem que se confundir com o outro. Mas o que significa de gestão teórica na perspectiva de Pedro Demme? A gestão teórica, na perspectiva de Pedro Demme, ela é compreendida como a capacidade de elaborar o seu próprio conhecimento, a sua própria ciência. Nós já vimos que nós não elaboramos conhecimento do nada. A gente tem toda uma área, a gente estuda toda uma área para poder chegar à elaboração de um conhecimento. A gente sempre parte de algum lugar. Né? E quando você consegue fazer o que Pedro Demme está chamando de gestão teórica, através da pesquisa, não é? A pesquisa ela vai condensar-se numa multiplicidade de horizontes no contexto científico. Porque quando você faz a digestão teórica, você tem capacidade de elaborar N formas de ensinar, N formas de aprender. Você apenas não está reproduzindo a lógica, você está constituindo a sua própria lógica. Né? Você não está dando modelo. Pois quem pesquisa se preocupa com a questão teórica, metodológica, e pode seguir a linha da hermenêutica, que tem como princípio ler as entrelinhas, ver o contexto para além do texto. Quem não pesquisa não tem capacidade de ler as entrelinhas, não tem capacidade de ler além do texto. Por isso, é reprodutor. Né? E aí, no presente contexto, a gente está pensando pesquisa, sobretudo, como a capacidade de questionar. Pois para descobrir e criar, é preciso primeiro questionar. Se eu não questiono o mundo, se eu não questiono o que está à minha volta, se eu não questiono a forma que eu faço, eu não vou reelaborar. Porque onde não há questionamento, não há possibilidade de mudança. Eu só mudo aquilo que eu questiono. Eu só mudo aquilo que me inquieta. Logo, uma definição permanente de pesquisa pode ser diálogo inteligente com a realidade. Né? E aí, por que diálogo inteligente com a realidade? Porque o diálogo é uma fala contrária entre autores que se comunicam e se defrontam. Quando eu leio um texto, eu preciso dialogar com esse texto. Eu preciso confrontar esse texto. Por isso que o Pedro Demme vai dizer e que é preciso pensar a pesquisa como um diálogo inteligente com a realidade. Porque você vai confrontar o que você pesquisa com a realidade da qual você vive. E o diálogo, ele é uma questão teórica epistemológica muito importante na teoria freiriana. Né? No mesmo livro Pedagogia da Autonomia, quando ele vai falar sobre a importância do ensino e da pesquisa, ele vai dizer que o diálogo abre possibilidades para a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica.
Pois a conscientização é, por sua natureza, um ato coletivo de compreensão crítica de mundo, no mundo, com o mundo e com os sujeitos que assumem os seus lugares no cosmos. Então, por que o diálogo é importante? Porque é a partir do diálogo que eu supero a minha consciência ingênua para uma consciência crítica. E é preciso eu lembrar que a conscientização, ela é um processo de natureza coletiva, ela não acontece individual. Por isso, quem pesquisa tem o que comunicar. Quem não pesquisa apenas reproduz ou apenas escuta. Quem pesquisa é capaz de produzir instrumentos e procedimentos de comunicação. Quem não pesquisa, assiste à comunicação dos outros. Ou melhor, quando a gente vai pensar na profissão docente, que é uma profissão que tem uma tradição oral muito forte, a gente vai dizer que quem não pesquisa, comunica o que o outro diz. Comunica, ouve, reproduz aquilo que o outro diz. Porque não pesquisa. Se não pesquisa, não tem o que comunicar. Partindo dessas premissas, podemos construir algumas possíveis afirmações sobre a importância da pesquisa no ensino e a importância do ensino para a pesquisa. Ou melhor, ensinar pela pesquisa. Não é? E aí, para isso, eu trago mais uma vez Pedro Demo, que ele vai dizer que somente tem algo a ensinar quem pesquisa. Quais são as premissas que nós estamos constituindo ao final, possíveis afirmações ao final dessa discussão? Que somente tem o que ensinar quem pesquisa. A ausência da pesquisa forma professores e professoras aquilo que Pedro Demo vai chamar de papagaio, que sempre diz a mesma coisa e já sequer sabe o que diz. Quando você vai para uma professora e você interpela ela, por que você faz isso? Ela diz, porque eu sempre fiz. Porque me ensinaram a fazer assim. Então, ela é uma professora que não pesquisa. Ele é um professor que não pesquisa. E aí, a ausência dessa pesquisa na formação formou o professor, a professora papagaio, que apenas reproduz, que apenas diz o que já sabe, mas sequer sabe o que está dizendo. Ou talvez valesse a pena fazer aquela metáfora que Paulo Freire faz quando diz que viu a uva. Né? É mais ou menos nessa mesma lógica. A formação que não parte da pesquisa, que não tem a pesquisa como fator preponderante do desenvolvimento do ensino, até porque ensino e pesquisa são faces da mesma moeda, como nós já vimos, certo? E aí, outra questão que a gente pode afirmar, portanto, é preciso compreender que sem pesquisa não há ensino. Pois se a pesquisa é a razão do ensino, vale o reverso. O ensino é a razão da pesquisa. Olha o que Paulo Freire disse, né? Vamos voltar aqui ao que Freire diz sobre a pesquisa. Olha o que ele diz sobre a pesquisa. Ele diz justamente a mesma coisa que Pedro Demo diz, com outras palavras, mas ele diz a mesma coisa. Ou seja, não posso falar de ensino se eu não falo de pesquisa. Eu não posso falar de pesquisa se eu não falo de ensino. Olha o que Paulo Freire diz. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Então, Pedro Demo reafirma, não é, esse pensamento e ele vai dizer justamente isso. Né? Se a pesquisa é a razão do ensino, vale o reverso. O ensino é a razão da pesquisa. Ou seja, está em constante diálogo. Certo? Então, hoje nós vimos um pouquinho sobre a importância do ensino para a pesquisa, né? E a importância da pesquisa para o ensino. Nós temos aqui as referências que foram utilizadas nessa aula e vocês têm aí as sugestões dos textos que versam sobre essa discussão de hoje. Desejo uma ótima semana e que vocês leiam os textos que estão, o texto base, o texto complementar, para enriquecer a discussão e compreender cada vez mais e de forma cada vez mais
coerente a importância do ensino para a pesquisa e a importância da pesquisa para o ensino.